Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um Refutando com o Poeta Túlio. Antes da gente botar aqui a nossa vinhetinha de introdução, aqui ó, se liga só na minha caneca. Se você quer uma caneca igual a essa e diversos produtos de porcelana, diversos materiais, você pode fazer várias coisas personalizadas e ter uma caneca assim como a minha. É Casa de Arte, casadearteminas.com.br. Entra lá no site, tem também o Instagram deles, tá aqui na tela e também o link na descrição. Então agora solta a vinheta aí do meu amigo Rei Kraus. Vai lá! Bem, hoje a gente vai falar sobre essa polêmica do Pelaipe. Eu vou estar trazendo, vamos dizer assim, novos elementos para esse debate. Há uma corrente querendo fazer acreditar de que foi uma decisão técnica, né, e não uma decisão política. Eu vou mostrar aqui que na minha avaliação, dentro do que foi apresentado até o momento, até porque não teve vamos dizer assim, um pronunciamento oficial, apesar de que o Marcos Braz falou de um lado, o BAP falou do outro, mas como foi uma decisão do presidente, a gente não teve ainda aí um posicionamento do Landim sobre isso. Então não há uma versão oficial do clube. E a gente vai fazer aqui uma retrospectiva, né, desde o dia da notícia, algumas matérias que saíram, algumas versões que foram criadas em cima disso, e também a última entrevista que o BAP deu na Fox. Assim, no dia 6 de janeiro foi publicado a matéria, né, foi dado no Globo Esporte, primeiramente, de que o Pelaipe não teria seu contrato renovado, né? É bom lembrar que o Pelaipe foi anunciado logo após a vitória da chapa roxa, né, a chapa do Landim, e ele viria com uma função diferente da que ele veio em 2013. Né? Em 2013 ele tinha a função de diretor de futebol, né, mais ou menos a mesma função que o Bruno Spindel e que o Rodrigo Caetano teve no Flamengo, e ele viria como gerente, né, de futebol, ali, cuidando daquela parte ali de transição, vestiário, o elo entre a diretoria e os jogadores. Essa é um trabalho mais interno. E a notícia que foi dada foi o seguinte: após ter renovação encaminhada no Flamengo, o Pelaipe é avisado que está fora em meio do RH. Isso começou virou uma bomba, vamos dizer assim, acredito que não esperado por ninguém. Primeiramente se cogitou o nome do Gabriel Skinner. Ele é primo do BAP, ele trabalha como supervisor do futebol do Flamengo, de que ele ocuparia o lugar do Pelaipe. Inicialmente isso foi negado pelo Flamengo, de que não teria chance alguma e tal. O que pegou mesmo foi a questão de que a notícia dizia que o BAP influenciou nessa decisão sem que o departamento de futebol tivesse participado, tá? E aí começou-se diversas versões sobre isso, né? Qual motivo o Pelaipe foi demitido? E aí uma das coisas que os defensores, principalmente da diretoria, começou a levantar é de que o Pelaipe era o X9 na questão daquela divisão da premiação. E aí eu até cheguei a tuitar isso, de que o seguinte: já no Campeonato Carioca já teve problema na questão da premiação, tá? E isso gerou uma discussão, alguma discordância ali dos funcionários. Também teve a questão dos jogadores, que o acordo dos jogadores era tudo que fosse arrecadado com premiações seriam 70% dos jogadores e 30% para os demais funcionários, né, do departamento de futebol. Isso já na época deu problema, e eu já sabia disso. E então assim, não era uma questão de segredo. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro, isso só se acumulou, né? E aí teve o estopim em Doha. Outra versão também que foi jogada aí era de que o BAP não tinha problemas com o Marcos Braz, de que havia uma grande harmonia no departamento de futebol. E aí é bom lembrar aqui que no dia 30 de setembro, foi quando até eu publiquei a entrevista com o Gustavo Henrique, né, no quadro Entrevistando Youtuber. O Gustavo Henrique fala sobre isso, fala desse problema entre o BAP e o Marcos Braz, né? Vamos dizer assim, essa guerra fria, mais ou menos o nome que sempre se deu nos bastidores. E as pessoas que acompanham os bastidores do Flamengo já sabiam, né, dessa desavença entre os dois.
E aí vale lembrar também que quando teve aquela fatídica nota oficial divulgada pelo Flamengo, aquela do um time campeão em conteste do Carioca, campeão da Florida Cup com possível finalista da Liga dos Campeões, que era o Ajax, foi uma nota para defender o Abel. Você vai lembrar que na época o departamento de futebol não participou da criação dessa nota e não sabia quando até essa nota ser divulgada para a imprensa. Eu vou colocar os links, todos os links das matérias que eu estiver citando aqui vão estar na descrição. O departamento de futebol não sabia, isso gerou um ruído interno também. O BAP negou de que tinha sido ele, todo mundo negou, né? Ou seja, não era culpa de ninguém essa nota. Mas ali já explicitava mais ou menos essa questão do BAP, né, e do Marcos Braz, tá? E aí no dia 2 de janeiro também teve uma matéria do Mauro César em que ele fala, né, foi a segunda vez, vamos dizer assim, que saiu publicamente algo sobre isso, sobre essa guerra fria entre o Marcos Braz e o BAP, tá? E também quem acompanha os bastidores do Flamengo também é sabido que nos bastidores havia problemas, tiveram diversos embates entre o Gabriel Skinner e o Pelaipe, tá? Isso não é segredo de ninguém, e até mesmo que o Leonardo André, que era o cara que trabalhava na comunicação do Flamengo, saiu também por um problema que teve também com o Gabriel Skinner. Isso também não era segredo para ninguém, sendo que são coisas irrelevantes de você ficar ali, o cara teve uma desavença, alguma coisa nesse sentido, e você ficar publicando qualquer coisa. Então, assim, primeiro eu acho legal a gente falar primeiro da repercussão, né? Muita gente viu essa questão de se levantou a hashtag ForaBAP e se colocou diversos assuntos correlacionados, né? Pelo menos no Twitter, mundialmente, né? Que foi Landim, Braz, BAP, e até X-Tudo entrou nisso, né? Foram assuntos que ficaram ali no topo durante todo o restante do dia, desde a hora em que a notícia ela saiu 18h08, até o outro dia, isso sendo muito repercutido. E aí vale esclarecer o seguinte: a repercussão que isso teve e que assustou internamente muitos vice-presidentes ali que estavam, vamos dizer, a favor, e as correntes também, que não foi a favor do Pelaipe. Eu, particularmente, quando anunciaram, por exemplo, a volta do Pelaipe, eu fui contra. Eu achava que o Flamengo deveria buscar um outro tipo de perfil de profissional, mas também não posso deixar de reconhecer o trabalho que ele fez, né? Dentro do clube, né? Tanto quando ele passou a primeira vez, como agora. Isso é do jogo, como eu fui contra a vinda do Bruno Henrique, por exemplo, né? Era uma visão que eu tinha, né? E o Pelaipe, ele teve seus méritos e acredito que tenha tido também seus problemas também do departamento de futebol. Então, assim, a torcida não foi em defesa do Pelaipe. A torcida foi em defesa, primeiro, do Marcos Braz, porque, assim, como a matéria vinha explicitando uma guerra, né, entre o Marcos Braz e o BAP, e o Marcos Braz hoje, como é o cara que mais está em evidência, assim, do ano histórico que a gente teve, o segundo maior ano da história do Flamengo, e o cara foi responsável por trazer o Jesus, mesmo sendo uma sugestão do Pelaipe, mas foi o cara que foi lá no presidente e convenceu o presidente. O Marcos Braz é responsável direto nas contratações do Rafinha e do Felipe Luiz. É um cara que tem bom trânsito entre os jogadores, então o sucesso está muito atrelado ao que o Marcos Braz fez. E aí a torcida foi defender isso. Então, se você tinha ali o BAP, né, sendo explicitado pela imprensa como o inimigo do cara que foi, vamos dizer assim, um dos grandes responsáveis, né, que ninguém faz nada sozinho, do sucesso do futebol, a torcida se colocou contra o BAP. Então a hashtag que levantaram não foi, por exemplo, Fica Pelaipe, foi Fora BAP, porque o BAP representava, né, ou representa uma ameaça ao trabalho do Marcos Braz. Outra grande preocupação dos torcedores era das consequências que isso poderia ter. Por exemplo, do próprio Marcos Braz sair, porque qual autonomia que o cara tem, já que decisões
são tomados à revelia e ninguém passa nada para ele. Poderia respingar também no Jesus, como foi muito falado sobre o relacionamento que o Pelaipe tem com Jesus, e dele já está trabalhando também no planejamento para esse ano. As pessoas ficaram preocupadas. Então, assim, não foi uma questão somente o Pelaipe é um cara insubstituível no Flamengo, não sei o que, papapá. Não, né? A questão foi muito, né, de defender, né, o que vem dando certo, vamos dizer assim, e de quem está à frente disso. E acredito também que, se fosse um exemplo, fosse com o Bruno Spindel, eu acho que haveria a mesma comoção, a mesma reação de defender ali, vamos dizer, o cara que está trabalhando, que passa ali na frente e tal. Outra coisa também que, assim, que eu gostaria de falar e que eu critiquei nesse processo todo, e aí não é uma crítica ao BAP em si, até porque todas as pessoas envolvidas nessa polêmica eu admiro. Eu admiro o BAP, apesar de ter de discordar dele em diversas coisas, mas é um cara que, se ele tiver um problema com você, ele vai falar na sua cara. É um cara que é muito bom de entrevistar. Eu fiz uma entrevista muito boa com ele nas 2 vezes em que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Não se nega a responder perguntas, deixa a pessoa bem livre e responde tudo, né? Então é um cara que é bem sincero. Eu prefiro muito mais um cara que é sincero do que o cara que, né, te dá tapinha nas costas, né, te abraça e por trás tá te dando facada. Então é um cara que chega ali, que fala, se divergir. E também pela responsabilidade que ele tem do início, lá na primeira gestão do Bandeira. Foi um cara super importante, era teste de ferro em diversos momentos. Então, assim, tem minha admiração. Então, assim, outra coisa que eu critiquei é a questão dos processos do Flamengo, né? Dentro do compromisso, né, de gestão. E aí você tem um setor, né? E aí se falou, nós vamos criar um conselho de futebol para que as decisões não sejam tomadas sozinhas, para que as pessoas participem. E aí, do nada, você tem uma decisão em que, por mais que tenha sido o presidente que tenha a caneta, em que somente um vice-presidente participou, e aí nem esse conselho de futebol e nem o chefe daquele setor participou ou foi comunicado. E aí eu critico essa questão, essa parte, vamos dizer assim, de governança, porque isso não é profissionalismo, isso não é o que foi prometido. E aí eu vou ler para vocês aqui, dentro do compromisso, né, de gestão, no primeiro tópico lá sobre futebol, fala, modificar o atual organograma do futebol do Flamengo, implantar o conceito de comitê executivo de futebol, onde discussões estratégicas e possíveis contratações serão analisadas por um grupo restrito, extinguindo a concentração de todo o poder de decisão em um só profissional. Caberá ao vice-presidente de futebol, também participante deste grupo, ou seja, que é o comitê, né, de futebol, implementar as ações definidas pelo comitê. Além do comitê, será revisto o processo de relacionamento entre as áreas do futebol, de forma que haja maior independência entre as áreas de análise de performance, contratação e médica. Essas áreas, de maneiras distintas, apresentarão seus trabalhos e recomendações ao comitê. Então, aqui, vamos dizer assim, dá uma certa autonomia ao vice de futebol, né, e dar ali uma figura de chefia, e isso não foi respeitado nessa questão, assim como na questão da nota oficial. E essa é uma crítica também que eu faço. Isso não foi prometido, isso não está aí no script, vamos dizer assim. E aí vamos lá, no dia 7, dia seguinte à polêmica, o PVC, eu vou colocar até a matéria aqui, o PVC soltou uma matéria em sua coluna no UOL, em que ele dava uma nova versão dos fatos, depois de ter se criado diversos fatos, diversas teorias, em que ele dizia que a decisão partiu única e exclusiva do presidente Landim, por causa do acúmulo de funções, né, dentro do departamento de futebol, de que há um inchaço ali de muitos profissionais fazendo a mesma coisa, e da questão de Doha, da discussão da premiação que saiu para a imprensa e virou aquele debate que todo mundo lembra antes da final contra o Liverpool. E aí fala que nessa a questão das funções, a do Pelaipe se confundia com a de Evandro Mota, em que ele coloca até na matéria de que o Jorge Jesus trouxe, um brasileiro que o Jorge Jesus trouxe de Portugal. E aí eu fui pesquisar
quem é Evandro Mota, né? E aí vamos ver o que faz o Evandro Mota. Tá lá que o Evandro Mota é mental coach, né? Eu não sei, né? Não tá, acho que não é a mesma coisa que o Pelaipe fazia, algo de coach, né? Acho que nada a ver, um trabalho de gerente de futebol. E aí a ESPN, ela soltou uma matéria, né? Um pouco logo depois que o Flamengo contratou o Jesus, que é assim, ó: quem é Evandro Mota, guru motivacional que trabalhará com o técnico Jorge Jesus. E aí a gente vai ver, deixa eu botar aqui, né? O guru motivacional, né? Contratado pelo Flamengo para comandar o time após a parada para a Copa América, o técnico português Jorge Jesus escolheu um profissional brasileiro para moldar uma mentalidade vencedora para a equipe rubro-negra no segundo semestre. Trata-se do palestrante motivacional Evandro Mota. Não fala nada em gerência de futebol, né? E aqui fala que ele não estava em Portugal, ele estava na Arábia Saudita, mas aceitou ali, naquele momento, o convite do Jorge Jesus. E ali coloca diversos trabalhos que ele fez, participou da seleção brasileira, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, né? Ganhou títulos aí junto com eles. E aqui fala o seguinte, outra parte interessante: de acordo com o palestrante, suas primeiras missões no meio do urubu serão formar uma cultura excelência e uma mentalidade campeã. Aí ele fala aqui, aspas pro Evandro Mota: meu trabalho será ajudar o Jorge Jesus a implementar a formação de uma cultura de excelência, de uma mentalidade campeã, mostrar aos jogadores onde eles podem chegar e o preço a ser pago. Vamos mostrar depoimentos de atletas que trabalharam com o Jorge, isso é melhor que qualquer outro discurso. Temos uma abordagem a fazer com uma metodologia de trabalho, de aperfeiçoamento, de crescimento. Essa será a primeira tarefa, né? E aqui ele vai falando diversos, né, trabalhos que ele fez, não sei o quê. E aqui ele vai falando especificamente como é que é o tipo de trabalho dele. Ele fala, ó: atuo como um orientador para que a pessoa possa enfrentar tamanha pressão mental. Em uma seleção que vai para uma Copa do Mundo, da pressão que os jogadores se acostumaram em seus clubes toma proporção muito maior. Então assim, eu não consigo ver qualquer relação do trabalho do Evandro Mota com o trabalho do Pelaipe. E também vale lembrar de uma questão, que logo quando o Jorge Jesus chegou, tinha o Fera, né, o Marcelo Salles, que ele, né, chegou através voltou ao Flamengo, também participou do Flamengo em 2009, voltou ao Flamengo através do Marcos Braz, que chegou a comandar a equipe depois da saída do Abel, e ele, né, o cara não deixaram ele, né, o Jesus não quis aproveitá-lo, ele ficou em casa recebendo lá pelo Flamengo, por fazer cursos, essa coisa toda, se preparar melhor, mas não foi demitido, né, porque, ou seja, o Jesus alegava que já tinha uma pessoa dentro da sua comissão que fazia a função dele, né? Então por que com o Fera, né, ele não foi afastado, demitido, alguma coisa nesse sentido, e o Pelaipe foi de acúmulo de função com uma pessoa que não tem nada a ver com a função de gerência de futebol, né? E aí vale lembrar também que nessa mesma matéria do PVC, ele fala desse problema na viagem do Doha, não fala nada de vazamento, fala da questão do que rolou, vamos dizer assim, do papel em que o Pelaipe teria, que era de, vamos dizer, tentar apaziguar o vestiário, e que ele, na verdade, incendiou o vestiário, algo nesse sentido. E aí, vamos lembrar aqui a matéria do dia 10 de dezembro, tá? Já depois já da Libertadores, e até nessa matéria do PVC ele fala que o Landim já pensava em demitir não aproveitar o Pelaipe já antes, né, dessa final do Mundial. E no dia 10 é noticiado aqui pelo jornal O Lance, né, que a notícia primeiramente dada foi pelo Caê Mota do Globo Esporte, que o Flamengo havia renovado, né, com o Pelaipe, né, através do Marcos Braz. A final em Doha foi no dia 21, né, a questão acho que vazou na véspera, no dia 20, então, ou seja, né, foram 10 dias, né, até o problema, vamos dizer assim, explodir. E se o Landim já tinha essa opinião de que não iria aproveitar o Pelaipe, por que já esperar 10 dias, né, e deixar com que saísse na imprensa uma matéria dizendo que o cara renovou, se o presidente já não tinha vontade de contar mais com os serviços do profissional, e não falar nada,
né, isso, né, passar, deixar, ninguém desmentiu a notícia, ninguém, né, ficou lá. Aí ocorreu tudo que ocorreu em Doha, né, a polêmica toda, e só foram comunicar o Pelaip no dia 6, véspera da reapresentação da equipe, 16 dias depois, né? E aí você bota aí mais 10 dias, 26 dias já acrescidos aí, lá do dia 10 foi quando saiu a notícia, e quando foi entregue lá o tal do documento, para que, com a assinatura com pedido do Marcos Braz e do Bruno Spindel, para que fosse renovado o contrato do Pelaip, né? Porque, né, nesse inteirinho aí houve muito tempo para que fosse comunicado, chamasse o Braz, falasse, cara, a gente não vai aproveitar, a gente não quer contar mais com ele e tal, né? Por que isso não foi feito? Acho que seria, por mais que fosse uma decisão do presidente, que ele tem a decisão final, o regime é totalmente presidencialista, eu acho que até dentro do que eles prometeram fazer, acho que deveria passar, nem que fosse comunicar ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel também, sobre a demissão, né? Aí no dia 8, saiu uma matéria do Capello, né? E aqui ele fala como é que foi a repercussão da demissão, da não renovação do Pelaip internamente. Aí ele fala que, né, gerou questionamentos ao Landim, mas que não vai respingar no futebol, que não iria ter mudanças, né? E aqui ele fala que o BAP, né, já um pouco diferente da matéria do PVC, que dizia que foi somente uma decisão do presidente, ele fala que o BAP participou, né, dessa decisão. Ó. Como mostrou o colega PVC, a decisão da demissão do Pelaip foi tomada por Landim. Houve participação do vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista, na discussão. Ele é influente no futebol e tem uma relação com atritos com Marcos Braz. Né? Mais uma vez na imprensa, isso é falado. E aí, o que não vai casando os discursos é que uma matéria publicada no mesmo dia pelo Gilmar Ferreira, no Jornal Extra, ele fala aqui o seguinte, né? Skinner e Juan devem dividir funções na gerência de futebol do Flamengo. Né? Skinner, que logo quando saiu a polêmica da saída do Pelaip, já foi cogitado, né, para ser o novo gerente, aí negaram que seria, e aí depois saiu se foi publicado pelo PVC de que o problema era porque havia pessoas com excessos de funções, excesso de pessoas no departamento de futebol, e agora querem colocar mais 2 pessoas para exercer uma função que estão dizendo que já existe uma pessoa desempenhando essa função, né? E aí não vai ter duplicidade, ou vão triplicar isso de alguma forma. Então, assim, acho que não justifica esse discurso de que estão levando. Tem aqui também a entrevista do BAP lá na Fox, né? Eu não vou fazer aqui vamos dizer assim, um react aqui com vocês, mas olha só, em diversos momentos da entrevista ele fala ele fala também nessa questão da duplicidade de funções, né? O que não condiz de você tira uma pessoa que porque você já tinha uma outra fazendo essa função e vai colocar mais 2, não sei. E ele nega que tem influência na saída do Pelaip, e em diversas vezes nessa entrevista ele fala sobre processos, né? Ele fala assim, pessoas não são importantes, o que importa no Flamengo hoje são processos, papéis e perfis, e depois vem as pessoas. Ele fala isso diversas vezes, né? E aí ele fala dessa questão de Doha, fala da relação com o Marcos Braz, que ele diz que a gente discorda, mas tem uma boa relação, e a gente sabe que tem um problema. Quando foi perguntado sobre se o Marcos Braz sabia da não renovação do Pelaip, e se ele sabia, ele não responde ele claramente. Ele fala sobre que quando teve o ocorrido lá em Doha, que teve uma reunião em que ele não participou, em que ele supõe de que pela tensão dessa reunião, de que ficou ali subentendido do que poderia vir a acontecer. E eu não acho que... acho que as coisas têm que ser claras, né?
sei lá, teve uma reunião lá, de repente houve, né, discordâncias, discussões, mas se não se falou em demissão, então o cara não sabia, ele não tinha como o cara supor, porque numa reunião lá no Catar teve uma discordância, uma situação. E ele não responde, assim, efetivamente se o Marcos Braz sabia. O Marcos Braz deu entrevistas, e o Bruno Spindel também, de que ele não sabia, assim como o Conselho de Futebol. E mais uma vez, diversas vezes ele fala desses processos, perfis, né, daquilo que está lá no compromisso de gestão. E aí ele fala também da prevalência, né, das decisões do presidente. E aí depois ele fala que assim, que nunca uma pessoa somente toma decisões no Flamengo, e aí entra meio que numa contradição, né? Por mais que o presidente tenha essa autonomia estatutária, né, no Flamengo, eles não prometem isso, eles prometem que as decisões serão tomadas em discussões, em colegiados, em grupos, e que não serão decisões monocráticas, né? Uma pessoa só tomando uma decisão. Isso ia ser debatido, discutido, falado, e coisa que não ocorreu. Aqui ele meio que se contradiz, né? E aí tem uma hora que ele fala sobre a negociação, né, em que eu acho que é o João Guilherme que pergunta pra ele, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão negociando com o Michel. Ele fala, não, porque quem negocia é bom você falar. É ele que fala sobre isso, né? Quem tá negociando quem negocia é o Bruno Spindel, o Marcos Braz só conversa com os jogadores, uma coisa que eu fiquei sem entender o porquê disso, e depois questionado sobre isso, né, deixou a bola ali quicando, o João Guilherme falar e fala para ele falar especificamente disso. Mas você falou só que o Bruno Spindel negocia? Não, mas o Marcos Braz, ele, né, conversa ali com os jogadores, vê se tem um perfil, né? Então eu fico pensando, né, então por que o Marcos Braz viaja tanto com o Bruno Spindel se ele não participa de mais de nada? O papel dele é só conversar com o jogador e pronto, né? Com o Balotelli teve 500 viagens e não sei o que. Não sei, eu senti meio que ele quis diminuir o papel do Marcos Braz no futebol, tá? Então assim, minha conclusão é essa. Eu acho que o que eu critiquei e o que eu reverberei é essa questão da falta de profissionalismo, de transparência e de clareza. As justificativas que saíram até agora, tanto na imprensa e até mesmo um pouco do que o BAP falou, não condiz assim, com a realidade, como eu mostrei aqui, tipo duplicidade de funções, com um cara que não tem assim, característica nenhuma a função dele com a do Pelaipe. Então assim, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que o presidente Landim tem que se posicionar, tem que falar, tem que dar a versão oficial e por quê, né? Qual foi o verdadeiro motivo dele não ter renovado, dele não ter renovado com o Pelaipe, dele não ter dividido essa decisão com os demais vice-presidentes e o Conselho de Futebol, e isso só com o BAP. Eu acho que isso é importante, essa transparência, coisa que eles prometeram em campanha. A gente não está pedindo e nem exigindo nada que não fosse falado, que não fosse propagado por quem está lá hoje, né, administrando o Flamengo. Então é isso. Se você quer bater um papo comigo mais uma vez, quer ter essa caneca aqui, casadearteminas.com.br, tem o Instagram deles também. Entra lá, tu vai ter um copo boladão desse aqui, uma caneca, e diversos outros produtos que você pode fazer personalizado com sua foto do seu filho. Você pode fazer de outros temas também. E quer bater um papo comigo, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Tamo juntos, orações rubro-negras, e até o próximo vídeo. Se inscreva, ative a notificação, beleza? E não deixe de comentar o que você achou disso aí, essa confusão toda aí.